falando em oração, o senhor tem feito centenas de milhares de pessoas, mais de 700 mil pessoas, acordarem às 4 da manhã para rezar o rosário, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho desse fenômeno, conversávamos ali nos bastidores, desse milagre, como é que começou isso, né? Como é que tem sido essa experiência? Lacombe, é um milagre que eu não entendo até hoje. Como que este horário é capaz de ter tanta gente rezando? Tudo começa eu querendo rezar mais. Eu querendo fazer o meu sacrifício. A gente acabou de falar de incenso. Eu querendo fazer minha oferta. Então eu já era padre há alguns anos. E a minha penitência de quaresma, que é costume na Igreja Católica, em outras denominações também, eu sempre fazia um sacrifício, tira isto. E o meu sacrifício sempre era tirar doce e tirar refrigerante. Era só isso que eu fazia. E chegou um momento que eu falei, está muito pouco tudo isso, eu preciso fazer algo a mais. E para mim, Lacombe, é muito caro o sono. Gosto de dormir, amo dormir. Portanto, vi que seria uma grande oferta que eu pudesse dar a Deus. Foi então que me comprometi com Deus a durante 40 dias acordar às 4 horas da manhã e rezar o Santo Rosário. Foi então que eu perguntei para Deus se eu poderia registrar este momento, para que se tivesse alguma pessoa com insônia, ela pudesse rezar junto comigo. Portanto, não começa a live às 4 horas da manhã, não é eu querendo fazer uma live para ter 700 mil pessoas. Até porque, pergunto a vocês, quem em sã consciência faria isso? Preciso de uma live com muita gente, 4 horas da manhã, um bom horário. Na época, as lives mais famosas eram meio-dia, eram 8 horas da noite, 9 horas da noite. E as pessoas, quando eu falei sobre isso com alguns, eles falavam comigo, mas você quer transmitir 4 horas da manhã, você não vai conseguir ninguém. Eu falei, não tem problema. Não é para os outros que eu estou fazendo, é para mim mesmo. Mas vai que alguém queira, eu estarei lá orando. E aí, Lacombe, era algo que hoje eu entendo que foi uma escolha de Nossa Senhora para a minha vida. Eu começo a rezar, simplesmente orando, rezando o terço, o rosário. E de repente começa a vir 30 mil pessoas, 40 mil pessoas, 50 mil pessoas, 70 mil, 120 mil, 200 mil. Imagina eu vendo isso. Não fiz para isso, de repente começa. Então já a primeira quaresma foi 317 mil pessoas. O que eu não sabia é o que Deus tinha pedido para mim. Ele iria pedir para as outras pessoas. Lacombe, nós vivemos num mundo onde se as pessoas não rezarem, elas não darão conta. E portanto eu acho que o segredo, o porquê que essa oração tem feito tanto resultado. Primeiro que essa questão de rezar na madrugada é evangelho, é Jesus Cristo. Se você ler o evangelho, veremos que Jesus rezava de madrugada. E qual é a experiência de todos que rezam? Agora são mais de 700 mil. A experiência de não ter WhatsApp. A experiência de não ter ninguém te cobrando nada. A experiência de um contato você e Deus. Que o nosso mundo perdeu. O nosso mundo está perdendo cada vez mais. Depois, a madrugada, você acorda e a primeira coisa que você faz é rezar. A primeira coisa que você faz não é ir trabalhar. A primeira coisa que você faz é orar. Significa que você está dando as suas primícias para Deus. Você está dando o seu melhor. O seu primeira hora. Além do que é feito em meio a sacrifícios. A minha experiência é que quando Deus vê este movimento acontecendo, você se preparou para estar comigo. Você deu a sua primeira hora para mim. Você dormiu tarde, fez tudo o que tinha que fazer, trabalhou. Você está só o caco e ainda você acordou em penitência. É como se Deus se derramasse para essas pessoas. E eu tenho visto milagres à torta e à direita. Aqui mesmo, com os convidados que estão aqui,
eles me abordaram e já começaram a contar vários testemunhos. Acho que aqui vários também milagres. tem um milagre, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, não? Ou Vilela quase, né? Um teve a projeto oportunidade. Milagres na vida financeira, milagres no casamento, milagres de conversão, milagres de restauração de casamento e milagres físicos que eu nunca vi na minha vida. Assim, curas que a ciência não acha explicação. E ali acontece por um simples rosário rezado na madrugada. Não é à toa que Nossa Senhora pediu para orar. Alguns dizem que o rosário é uma das mais poderosas orações depois dos sacramentos. Muitos acham que rosário é repetições de Ave-Marias. É muito mais profundo que isso. As Ave-Marias são apenas um pano de fundo. Eu costumo dizer que é como se fosse um fundo musical, porque o que mais vale é a meditação dos mistérios. Portanto, se alguém reza o rosário, ele vai meditar a vida de Cristo em 1 hora, 1h30. E isto é poderoso quando o ser humano para meditar nas etapas salvíficas que adentraram nossa história e nos atingiram. Se você me permite ainda, Filipenses, capítulo 4, vai dizer uma coisa esplendorosa. Filipenses, capítulo 4, versículo de 6 a 7. Prestem atenção, por favor, neste texto, porque eu quero responder sua pergunta. Eu acho que aqui está a resposta. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, não é nenhuma nem duas, em todas. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração. Então, olha o que a Bíblia está dizendo. Você vai apresentar a Deus todas as suas preocupações, mas não é só apresentar a preocupação, mediante a oração. Portanto, o que eu tenho visto no Rosário, às 4 horas da manhã, é as pessoas apresentando todas as suas preocupações, mediante uma oração. E aí, qual é o resultado disso? Que aqui é o mais bonito. Qual é o resultado disso? Mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. E a paz de Deus, que excede toda inteligência, haverá de guardar os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Em outras palavras, a pessoa apresenta a Deus as suas dificuldades, todas as suas circunstâncias. Ela apresenta isso mediante a oração. E qual é a resposta que ela recebe? Paz. Olha o que a Bíblia está dizendo. E a paz de Deus haverá de guardar os vossos corações. Então, imagina, a pessoa está toda atribulada, é geralmente isso que acontece. Ela reza o rosário. A paz de Deus começa a guardar o coração dela. E aquela tribulação não tem mais força sobre ela. Ela está toda atribulada, pensamento agitado, ansiedade, depressão, tanta coisa. Ela começa a orar, a apresentar a Deus os seus clamores. O que acontece? A paz de Deus guarda os seus pensamentos. Lacombe, é essa a experiência que eu tenho feito. Essa oração às 4 horas da manhã. Se 700 mil pessoas estão lá, só tem uma explicação. Essa palavra está se cumprindo. Elas saem de lá, e é o testemunho que eu mais recebo. A gente sai do rosário com paz. Os problemas continuam, só que aconteceu essa palavra. Deus guardou teu coração, a paz agora é a presença de Deus em você, e mesmo com um monte de problemas, nada mais te derruba. Os pensamentos não te atormentam, porque a paz de Deus está lá. Então, é essa experiência que eu tenho feito nas madrugadas.